everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? You're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos aqui de novo. E agora a gente vai ver o assunto de hoje. Vamos aqui dar uma olhadinha juntos no que a gente vai aprender. Let's go! Então aí, o nosso detalhamento, nosso objeto de conhecimento de hoje é o verbo modal can, presente passado. O detalhamento é o verbo can, expressando ideia de possibilidades. E a forma negativa e interrogativa do verbo can. Então, nosso detalhamento é esse aí, verbo can, expressando a ideia de possibilidades. E a forma negativa e interrogativa do verbo can. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, let's go ahead, vamos em frente. Então, nós falamos aí que hoje a nossa aula é sobre um verbo modal, né? Vocês viram? E esses verbos, eles precisam de uma atenção redobrada, uma atenção especial para eles, porque eles têm algumas características diferentes dos outros verbos, né? O que é, teacher, o verbo modal? O verbo modal, ele vem auxiliar o verbo principal da frase. Ele vem acompanhar esse verbo principal e ele auxilia de que maneira? Ele muda o sentido do verbo principal. Ele tem vários significados, ele expressa ideias, né, diferentes e existem alguns verbos modais. Hoje a gente viu que a gente vai estudar o can. Então, quais são mais assim as particularidades desse verbo modal? Além dele vir acompanhar o verbo principal na frase, além dele vir mudar esse sentido, né, expressando ideia, por exemplo, de possibilidade, de permissão, de habilidade, de conselho, de obrigação, de dever, todas essas ideias, elas são expressas, né, são expressadas por algum verbo modal. Além disso, eles não são acompanhados do to, né? Como a gente vê que os verbos nos infinitivos, por exemplo, work, verbo trabalhar, o infinitivo dele é to work. O verbo modal, ele não precisa disso. E com a exceção de um, que é o out, que vem acompanhado do to depois, né? Os outros, no geral, eles não vêm. Outra particularidade do verbo modal é que ele é usado da mesma maneira para todas as pessoas, seja do singular, seja do plural. Ele não recebe aquela alteraçãozinha do S, do ES, do IES na terceira pessoa, né? Como a gente faz com os outros verbos quando estão conjugados aí no presente. O verbo modal não acontece isso. Também ele não recebe aquelas alterações que a gente viu nas nossas aulas, né? Para ser transformado para o passado, de acrescentar o ED, o IED. Então, no geral, é isso. O verbo modal é um verbo um pouco especial, aí, como a gente viu, com as suas particularidades, né? E algumas regrinhas para quando a gente vai usá-lo. E como a gente viu lá no começo, qual deles a gente vai aprender hoje? O can. Ele tem alguns significados, né? De possibilidade, de habilidade, de permissão. E a gente vai ver agora, aqui do meu ladinho, como é que eu faço uso dele numa frase. Vamos lá ver, olha só. Para eu usar o verbo can, vocês lembram que eu disse que ele não vem com to, né? Depois dele aí, olha, na maioria dos verbos modais, né? Então, essa aqui é a estrutura que eu tenho que usar para formar uma frase afirmativa usando o verbo can. Né? Então, dê uma olhadinha aqui nessa estrutura, olha. Essa daqui é a estrutura da frase afirmativa, tá? É uma afirmação. Então, nós temos aqui, olha só, lá no começo, subject, subject. Can you repeat? Vocês podem repetir aí? Digam assim, subject. Subject, a gente já falou muito, né, sobre o sujeito. Então, subject quer dizer sujeito, aquela pessoa, né, a quem a gente está se referindo, falando algo, a pessoa que está aí fazendo a ação. E aí a gente tem o verbo can,
can, que é o verbo modal que a gente vai estudar hoje. Não vem com um to antes dele, não vem com nenhuma partícula, não vem com ed, com ied, não vem com s, ele vem sozinho, ele se basta, né? Então, nós temos aí o subject, o sujeito, plus mais can, que é o verbo modal que a gente está estudando, plus verb. Teacher, qual é esse verbo se o can já é um verbo? É um verbo, mas é o verbo modal, não vamos esquecer. Esse verbo aqui, esse terceiro item da nossa estrutura, é o verbo principal da frase, né? É aquele que vai ser auxiliado pelo can, é aquele que vai ter o seu significado mudado ou complementado. Esse aqui é o verbo principal. E aqui no final a gente tem o complement. Complement, que é o que? Isso você já sabe também, o complemento. Então, olha só, essa é a estrutura da frase afirmativa quando eu quero usar o can. Subject, sujeito, plus can, plus verb, plus complement, ok? Essa estrutura aqui para frases afirmativas. Vamos em frente, então. Então, olha só. Aqui a gente tem alguns exemplos, não são todos os pronomes, né? Olha só, a gente tem alguns exemplos de pronomes que aparecem como sujeito nas frases, né? Não são todos, a gente não colocou it, não colocou we, a gente colocou só pra gente ter noção aqui, ó, que ele serve tanto pro singular como pro plural. Vamos lá, vocês, aqui a gente tem I. Todo mundo lembra, né, que o I é eu, you, você, he, she, ele ou ela, e o they, que significa eles ou elas. E aqui o can. Vocês viram como, mesmo que o I, you, he, she sejam no singular e o they no plural, ele é usado da mesma forma? Porque o verbo can, ele não muda de acordo com a pessoa. Então, se eu quiser falar eu posso, que nesse caso a gente vai falar, por exemplo, de habilidades, eu digo I can. Se eu quiser dizer você pode, you can, he can, she can, they can. Eles ou elas podem, né? Então, coloquei alguns pronomes aqui como sujeito e mais o verbo can. Lembrando que nem sempre os pronomes vão aparecer, né? Pode aparecer o nome de alguém, né? Pode aparecer alguma pessoa que você está se referindo. No lugar do he, por exemplo, que é ele, você pode estar falando my teacher, meu professor. No lugar do she, my teacher, my mother, né? O pronome, ele pode ser o sujeito da frase, mas também pode ser o nome próprio, né? Um animal. Então, olha só, esses pronomes, todos eles podem ser acompanhados aí do modal verb can, sem alteração nenhuma. E aí, depois dele, vem o verbo principal que a gente falou. Olha só, o nosso verbo principal aqui é o dance. Dance. Pra gente formar a frase até aqui, ó, você pode imaginar que a pessoa tá falando eu sei dançar, mas a tradução assim ao pé da letra eu posso dançar, dizendo assim o sentido de habilidade, né? Eu tenho essa habilidade, eu sei dançar. Então, olha só, sujeito, vamos usar aqui o primeiro, I, subject, verbo can e mais o dance, que é o nosso verbo principal. Dance é dançar. Se eu coloco I can dance, eu posso dançar, eu sei dançar. Se eu falo assim, you dance, eu digo você dança. Mas se eu coloco can, you can dance, eu quero dizer você sabe dançar, você pode dançar, você tem essa habilidade. Então viram aí de novo o subject, o can e o verbo principal dance. Vamos em frente. Aqui a gente tem o nosso complemento, olha só. Nem sempre vai aparecer um complemento, tá, gente? Mas olha só. I can dance well. I can dance well. O que significa essa frase, teacher? Eu posso dançar bem. Eu sei dançar bem. Eu tenho essa habilidade. Olha só. You can dance well. You can dance well. Você pode dançar bem. Você tem essa habilidade, né? Você sabe dançar bem. A gente tem aqui, he can dance well,
ele pode dançar bem. She can dance well, ela pode dançar bem. E aqui a última, they can dance well, eles ou elas podem dançar bem. Só para a gente fixar bem essa estrutura das frases afirmativas. Subject, can, verb and complement, ok? O nosso verbo principal aqui é o dance. Ele foi auxiliado aí pelo nosso modal verb can. Well é o nosso complemento, ok? Agora, a gente vai ver um vídeo com alguns personagens. Eles estão fazendo algumas ações aí. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e depois a gente volta, ok? Let's go! Ok, então nós vimos aí 3 ações. Olha esse primeiro aí. Qual seria o pronome que você usaria, né? Para essa ação que está acontecendo. Temos mais um aí. Vou dar uma dica. O verbo principal aí seria cook. Cook. E aí, olha só o Solomon, né? Dando uma volta aí de bike. No caso, a gente tem aí ride a bike. Então, nós tivemos aí exemplo de 3 habilidades, né? 3 frases que a gente pode montar usando o can, utilizando aquela estrutura que a gente viu, a estrutura afirmativa, né? Então a gente tem 3 personagens, cada um está aí fazendo alguma coisa, mostrando uma habilidade, né? O primeiro está lá cantando, ele está mostrando que ele tem essa habilidade. A segunda está fazendo comida, cozinhando, ele fazendo um bolo. E o terceiro está andando de bicicleta. Tudo isso é a habilidade que as pessoas têm e que em inglês são expressadas, né? A gente fala usando o verbo modal can. A gente viu sem áudio, né? Sem a frase aí direitinho escrita. E agora eu quero que vocês deem uma olhada aí com a legenda mais uma vez. Vamos lá. Sammy can sing. Victoria can cook. Solomon can ride a bike. Ok, então nós vimos aí, agora com as frases, né? A gente vai ver de novo o vídeo, dando um pause para a gente focar aí nas frases que a gente tem. Prestem bastante atenção, agora nós temos o áudio e a legenda também. Vamos ver juntos mais uma vez? Let's go! Sammy can sing. Então, olha só, aí a gente tem a primeira frase, Sammy can sing. Sammy can sing. O Sammy pode cantar, ele sabe cantar, né? Qual é o subject? Qual é o sujeito? Aí o Sam, e aí tem o verbo modal can e o verbo principal sing. O verbo can está auxiliando esse verbo principal, dando a ideia de uma habilidade que o Sam tem. Sam can sing. O Sam pode cantar, o Sam sabe cantar. Ele tem essa habilidade, ok? Sam can sing. Let's go, vamos lá. Victoria can cook. Então, olha só. Victoria can cook. A Vitória pode cozinhar. Olha só, de novo aí a estrutura, né? O subject, que é a Vitória. O verbo modal can, para dizer que ela tem essa habilidade e para auxiliar aí o verbo principal da frase, né? Que é o cook. A Vitória tem essa habilidade, ela sabe cozinhar. Se eu quisesse substituir o Victoria por um pronome, né, eu usaria o she. She can cook. Ela sabe cozinhar. Mas se de repente eu quisesse falar que eu sei cozinhar, eu falaria como I can cook. Teacher, não mudaria nada no resto da frase, nem no can e nem no cook, nada, porque como a gente viu, o verbo modal ele não sofre alteração quando o sujeito é mudado, né? Nem assim tem diferença quando é plural, quando é singular.
Então, nós temos aí mais essa frase, Victoria can cook. A Vitória sabe cozinhar. Ela pode cozinhar, ok? Let's go ahead, vamos em frente. Solomon can ride a bike. Our last sentence, nossa última frase aí, Solomon can ride a bike. Solomon can ride a bike. Ele pode, né, andar de bicicleta, ele tem essa habilidade. O Solomon can ride a bike. Vamos analisar junto aqui a estrutura. Olha só, o Solomon, eu podia substituir pelo pronome he. E aí o can, ele pode, ele sabe, ride a bike, andar de bicicleta. Se por acaso fossem duas pessoas, por exemplo, Solomon and Sammy, né? O Sammy, Solomon and Sammy, o Salomão, né? E o Sam, Solomon and Sammy. Se eu quisesse dizer que eles sabem andar de bicicleta, eu não mudaria nada, só acrescentaria o sujeito. Solomon and Sammy can ride a bike. Teacher, mas mesmo sendo duas pessoas, eu uso can normal. Usa porque ele não sofre alteração de singular e plural, né? E vocês veem aí que depois do can não tem to, não tem s, não tem s, não tem ed, é só o can e o verbo principal, que no caso aí é ride, ok? Então, vamos em frente agora. Viram aí nas frases a estrutura que a gente viu? E agora a gente tem mais alguns exemplos aqui pra gente analisar juntos. Vamos lá. Aqui na imagem, olha só, we have students, né? Temos estudantes, alunos aqui. Dá para perceber que eles estão estudando, né? They're studying. We have books. Temos aqui livros, né? Olha só o título desse livro aqui. English is easy. Inglês é fácil, né? Nós temos esse livro aqui. They are talking. Eles estão conversando. Que mais aqui que pode dar uma pista? Eles estão aqui sentados, concentrados, né? E aqui a gente tem uma bandeira. We have a flag. Qual é essa flag? De qual país é essa flag? Tudo isso para a gente ter mais ou menos a ideia de que frase, né, a gente pode montar. Só aqui para a gente perguntar. Se eu estivesse falando, se tivesse só uma moça aqui, né, eu ia usar o pronome she. Se tivesse só uma pessoa, né? Mas como tem mais de uma pessoa, né? Qual é o pronome que eu vou usar? Eu vou usar o they. Ok? Então, aqui a gente já entendeu que eles estão estudando inglês, estão conversando, né? Então, vamos ver qual é a frase que está aqui. Olha só. They can speak English. Quero vocês repetindo aí na sala aí com o teacher. Digam assim: they can speak English. Que traduzindo fica como, teacher? Eles ou elas podem falar inglês. Eles sabem falar inglês. Olha aqui, ó. O subject, o verbo modal. Vou colocar aqui. O verbo principal e um complemento, né? Teacher, se eu quisesse falar assim, ela pode falar inglês, né? Como é que seria? Eu só ia mudar aqui, ó, she. E a frase ia continuar do mesmo jeito. She can speak English. Se por acaso eu quisesse dizer que eu sei falar inglês, eu trocaria aqui, ó, o she, o they pelo I. I can speak English. Ok? Vamos continuar então? Aqui nós temos outro exemplo, parecido um pouco com aquele lá do Solomon, né? Mas aqui não é uma bike, né? Quero que vocês vejam e pensem aí, olhando para essa figura, qual o sujeito, né? Qual o pronome que a gente utilizaria? He, she, they. Qual é o verbo que a gente vai usar? Qual é a ação, né, que está sendo executada aí?
Dê uma olhadinha aí. Lembrando da estrutura que a gente tem que seguir. Pensem num sujeito. E o que vem depois do sujeito? O verbo can. Depois, o verbo principal. E aí, um complemento. Montem aí na mente de vocês a frase. Um sujeito, o verbo can, o verbo principal e um complemento a partir dessa figura aqui. Vamos ver juntos, então, qual é a frase que a gente pode formar? Olha só. She can drive a motorcycle. She can drive a motorcycle. Olha só, ela pode dirigir, pilotar uma moto, né? Ela sabe, ela tem essa habilidade, ela pode. Então vamos só pra gente treinar aqui. Se eu quisesse dizer que você sabe, né? Pilotar uma motorcycle, o que ia mudar na sentence, na frase? Só colocar you aqui. Só colocar. Porque tá aqui, seria o subject, o can, o verbo principal e o complemento. Isso, né, em frases afirmativas, tá? Lembrando que a gente está vendo apenas as frases afirmativas. Então, olha só. She can drive a motorcycle. She can drive a motorcycle. Ela pode dirigir uma moto, pilotar uma moto. Ela sabe, né? She can drive a motorcycle. Ok? Vamos em frente, então. Aqui a gente tem o can, mais uma vez, mas vocês lembram que o can, que os verbos modais, eles podem expressar algumas ideias, né? Então, a gente tem aqui o can expressando habilidades, como a gente viu, né? São habilidades que as pessoas possuem e podem ser faladas, podem ser ditas usando can. Então, olha só a primeira frase. I can play soccer very well. I can play soccer very well. Eu posso jogar futebol muito bem. Qual é o verbo principal da frase, gente? Tá aqui o play, ó. Só play significa jogar, brincar. Mas se eu coloco o can, ele já é transformado em uma habilidade. Eu estou dizendo que eu posso jogar bem futebol. Eu sei jogar bem, né? Então é uma habilidade. I can play soccer very well. Vamos lá. Aqui, olha, outra habilidade. Qual é o verbo principal da frase aqui, ó? Speak. Speak. Então, o verbo falar, né? Eu estou dizendo, she can speak Spanish. She can speak Spanish. Ela pode falar espanhol. Ela sabe, né? Ela tem essa habilidade. Olha só, o sujeito, subject, can, o verbo principal e um complemento. She can speak Spanish, ok? Vamos em frente, então. My friends can fly a kite. My friends can fly a kite. Olha só, o sujeito aqui, ó, é no plural agora, não é só no singular, né? Mas da mesma maneira que eu uso no singular, eu uso no plural também. O verbo can, sem nenhuma alteração, né? Meus amigos podem aí... Aqui na nossa região a gente fala empinar, né? Brincar de papagaio e tal. Então a gente está dizendo aí que eles sabem brincar, né? De pipa. No caso eles falam voar, traduzindo ao pé da letra eles falam assim, voar uma pipa, né? Mas na verdade a gente usa essa expressão para dizer, eu estou brincando aí de pipa, né? My friends can fly a kite. Meus amigos, né, sabem brincar disso aí. Se eu quiser substituir esse sujeito, ó, ele pode ser substituído pelo they. Eles ou elas, os meus amigos, né, porque está no plural. Vamos lá? E aqui a gente tem we can cook. We can cook. Nós podemos cozinhar. Nós sabemos cozinhar, né? Então, olha só, subject, sujeito, can, o verbo can, e aqui o cook, o verbo principal, nós sabemos cozinhar. Então, aqui
nós temos as frases. Bora dar mais uma revisadinha aqui nela. I can play soccer very well. I can play soccer very well. Eu posso jogar futebol muito bem. She can speak Spanish. She can speak Spanish, tá? E aí, my friends can fly a kite. My friends can fly a kite. Meus amigos podem, sabem, né? Brincar aí de papagaio, de pipa. We can cook. We can cook. Nós podemos, nós sabemos cozinhar, ok? Então vamos em frente. Nós vimos aí, né, as habilidades que a gente tem. E aqui por último, além das habilidades, eu trouxe algumas frases que vão usar o can também para expressar a ideia de possibilidades, né? Nós vimos aí de habilidades, então dê uma olhadinha aqui. Olha só. I can go there by car. I can go there by car. Ele tá dizendo assim, que é uma possibilidade, né, de ir até lá de carro, né? Pode ser uma habilidade também se ela falar assim, I can drive a car. É uma habilidade também, né? Então, I can go there by car. Prestem atenção aí no subject, no verbo modal, no go, que é o verbo principal, e aqui o complemento, I can go there by car, ok? Vamos em frente. Aqui, ó, it can happen with you too. It can happen with you too. Isso pode acontecer com você também, né? Olha só, mesmo que o it seja aí terceira pessoa, o can não vem aí com Szinho, né? Não vem conjugado aí na terceira pessoa como os outros verbos no plural. Ele vem sozinho antes do verbo principal, ok? Vamos em frente. Anyone can make this wrong. Anyone can make this wrong. Qualquer um pode fazer isso errado. Tipo, a ideia da frase é tipo assim, qualquer um pode cometer esse erro, né? Então, olha só. Anyone também aqui é terceira pessoa, né? Só que, como a gente já tem falado, o can, ele não vem conjugado, né? Assim, na terceira pessoa, como os outros verbos vêm no presente. Tipo, acrescido de S, ele vem sozinho, ó. Então, aqui a gente tem o subject, o verbo can, o verbo principal e aqui o complemento, ok? Vamos dar mais uma olhada em outra frase. He can walk alone at night. He can walk alone at night. Ele pode andar sozinho à noite. Olha só. Subject, o verbo can, também na terceira pessoa, sem acréscimo, sem o to. O verbo principal aqui é walk. He can walk alone at night. Ele pode andar sozinho à noite. Então, nós vimos aí que tem a ideia de habilidades e também de possibilidades. Vamos ler só mais uma vez as frases aqui juntos. I can go there by car. It can happen with you too. Anyone can make this wrong. Anyone can make this wrong. He can walk alone at night. He can walk alone at night. Ok. Ok, então nós vimos aí o verbo can. Ok, o nosso verbo modal de hoje foi o verbo can. Vimos que ele pode, né, como um verbo modal, ele acompanha aí o verbo principal, né? Ele muda o sentido aí da frase. E nós vimos que ele pode vir com a ideia de habilidades, que as habilidades que as pessoas possuem, nós vimos aí cook, ride a bike, né, play soccer, sing, a gente viu todas essas habilidades. Ele também pode ser utilizado para expressar uma possibilidade, né? Vimos isso na estrutura das frases afirmativas, né? Ele vem ali depois do sujeito, antes do verbo principal, mas ele não recebe nenhuma alteração, né? Dependendo ali do sujeito, ele não vai receber alteração, também não vem acompanhado da partícula to, ok? Esse é o nosso verbo modal can.
Então essa foi a nossa aula de hoje, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.